TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos começando mais um Câmara Esportiva aqui na sua TV Câmara Natal, canal 51.4 pelo sinal digital, canal 10 pelo sinal Cabo Telecom. E olha, fica ligado, hoje terça-feira, animação aqui no programa Câmara Esportiva. A gente vai falar sobre futebol potiguar, futebol nacional também. Tem também informações sobre a seleção brasileira que vai enfrentar a Arábia Saudita e tem também um confronto contra a Argentina. Então tem muito futebol, mas também a gente vai falar sobre jiu-jitsu. A gente já começa falando sobre a 12ª edição do Nordeste Open de Jiu-Jitsu. E quem tem as informações é a minha amiga repórter Luísa Mendes. Olha, Hugo, a competição vai acontecer aqui em Natal, no ginásio do SESI, nos dias 10 e 11 de novembro. A ficha de inscrição e também um regulamento, eles estão disponíveis no site do evento, que é o www.neojj.com.br. Mais de 1.500 atletas estão sendo esperados para esta que é uma das principais competições do país. As disputas elas vão acontecer por categorias divididas em faixa, peso e idade dos atletas. Mais de R$15 mil serão distribuídos em prêmios. Luísa Mendes para o Câmara Esportiva. É isso aí, as informações da minha amiga repórter Luísa Mendes. 12ª edição do Nordeste Open de Jiu-Jitsu vai mobilizar com certeza aí a capital potiguar. Então, você que ainda não se inscreveu, corre lá, faz a sua inscrição, vai participar. E para o público norte-rio-grandense que gosta de prestigiar os atletas daqui, os atletas também de fora, vai lá com certeza acompanhar essa 12ª edição do Nordeste Open de Jiu-Jitsu. Mas quem eu já tenho aqui no estúdio é uma figurinha conhecida, repetida aqui, muito bem prestigiada pelos nossos espectadores, o Max Maciel, nosso comentarista. Muito boa tarde, Max Maciel. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão aí em casa e vamos falar de futebol. E hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem teve também, o Fluminense venceu, atropelou o Paraná, confirmando a boa fase na competição. Venceu o Paraná por 4-0 no Maracanã e hoje tem Clássico Carioca, Botafogo contra Vasco. O que é que você tem a falar desse clássico? Dois clubes que estão em uma situação um pouco delicada. O Vasco bem perto da zona de rebaixamento, se eu não me engano está na zona ali brigando para não cair. O Botafogo também foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Bahia. Deve ser um jogo bacana, um jogo onde muita força. Vamos esperar que o talento dos jogadores, o Botafogo tem alguns jogadores bons, o Vasco também, o Zé Ricardo pelo lado do Botafogo, que conhece o Vasco, foi criado lá, e Alberto Valentim do outro lado. Interessante nesse confronto, porque é uma reedição da final do último Campeonato Carioca, quando o Botafogo se sagrou campeão. E você tem uma inversão dos treinadores. O Zé Ricardo treinava o Vasco e o Alberto Valentim treinava o Botafogo. Agora um em cada equipe. Então conhecem muito os elencos e esperança de um bom jogo. Agora já não de um bom público. Os clássicos cariocas... Eu diria até que você está sendo um pouco otimista em relação a um bom jogo, mas pode ser do ponto de vista de da emulação. E a ocupação também deles na tabela, que precisam ganhar para se afastar da zona de rebaixamento, né? Emula muito, um clássico é bom, jogar um clássico é muito bom. E na necessidade da vitória, eles têm que se expor. E aí pode ser que torne um jogo bacana. E os dois treinadores, um conhecendo muito bem a equipe adversária. Espero que seja um bom jogo, esperamos que seja um grande jogo. Para você que está ao vivo nos acompanhando aqui na TV Câmara Natal através do programa Câmara Esportiva, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O programa Câmara Esportiva tem o seu WhatsApp. Você está com o smartphone aí na palma da mão, está olhando para mim, o Hugo Fernandes? Pode mandar uma mensagem aqui para o meu smartphone, aqui em tempo real, instantaneamente. Então você está no sofá, manda mensagem para cá, o contato está aí na tela, é o 988 94 3066. 988 94 3066. Você gosta de futebol, gosta de interagir, manda mensagem para cá que eu vejo na mesma hora e passo aqui para você participar online, ao vivo, com o Max Maciel aqui no programa Câmara Esportiva. E tem o Fluminense também, né, Max, que meteu 4-0. O Fluminense me chama a atenção, o Fluminense tem um time jovem. Temos lá o Potiguar Ayrton Lucas, tem um Richard, tem vários atletas jovens. O Everaldo que surgiu aí, quem era Everaldo? O Fluminense consegue pegar uns jogadores aí que dá certo, né? Ninguém sabia quem era esse Everaldo. Xerém tem rendido alguns bons valores
E eles estão também, o Fluminense está fazendo algumas parcerias no Nordeste, tanto que levou o Ayrton Lucas daqui do ABC, comprou parte dos direitos do Ayrton Lucas. O América agora tem uma parceria com o Fluminense, Josean conseguiu essa parceria, o Leandro já foi lá, então assim, nesse momento de crise financeira no Brasil, e o futebol não é um mundo à parte, também entra na crise, tem que se ter essas alternativas e buscar nas bases, nos clubes alternativos, aqueles clubes menores, tendo o Rio como parâmetro, o Nordeste, ABC, América, os clubes da Paraíba, de Alagoas, são clubes alternativos, pequenos. Então, o Fluminense tem agido de maneira correta nesse sentido. E se a gente for analisar a tabela do Campeonato Brasileiro, né, Max? Tem o Flamengo que estava ali meio distante, mas já voltou a vencer o Corinthians fora de casa. Uma espécie de vingança pela eliminação da Copa do Brasil, mas, né? O que era melhor? Ter vencido aquela classificação, ter conseguido a classificação para a final ou vencer um jogo desse de meio de tabela do Campeonato Brasileiro? Para o Corinthians, aquela vitória foi excelente. Por quê? Porque já rende para o Corinthians no mínimo 20 milhões. O vice-campeão já receberá 20 milhões de premiação. O Corinthians está precisando. Para o Flamengo, ser campeão brasileiro será muito interessante. O Flamengo está a quantos pontos aí do líder, que é o Palmeiras? O Palmeiras... Para o azar do Flamengo, o Palmeiras também venceu na rodada, venceu o São Paulo. O Flamengo tem cerca de 3 ou 4 pontos atrás do Palmeiras, está ali entre os 3 primeiros, dentro do G4. Mas assim, ultrapassou o São Paulo estava lá à frente, já deu uma caída para 4º colocado. E assim, o Campeonato Brasileiro dos últimos anos eu acredito que seja o mais disputado, porque você vê 4 postulantes ao título. E tem o Grêmio, né, que empatou. E aí o Grêmio como quinto. O Inter que perdeu e o Grêmio que empatou. Então o Flamengo conseguiu se aproximar novamente ali daquelas equipes que estão lá em cima na competição. Mas, Max, passando agora do Campeonato Brasileiro, vamos falar de Copa do Brasil, para a felicidade do meu amigo Igor, que está lá no Master, corintiano fanático. O Corinthians vai enfrentar aí essa final contra o Cruzeiro, né? O jogo de ida vai ser aonde? O jogo de ida é em Itaquera, já que o Cruzeiro tem uma melhor campanha. Ok, o papo tá bom, mas a gente vai retomar essa conversa aí da final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians no próximo bloco. Então não sai daí, vamos falar também de seleção brasileira. Não sai daí que a gente volta já já. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Nós temos o lema da escola, que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior,
porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança, ler e depois cobrar. Não, a leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. O que é importante ter uma família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu uma família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. De volta com o programa Câmara Esportiva. Lembrando que neste meio de semana tem a final da Copa do Brasil, Corinthians contra Cruzeiro, confronto esperado, duas equipes gigantes aí do Brasil se enfrentando, se degladiando nesse confronto aí pelo título da Copa do Brasil, né, Marcos Marcel? Quanto vai ser esse jogo? O primeiro jogo é em Minas, mas esperar um bom jogo. Agora, é bom ressaltar que o Corinthians, mesmo inferior tecnicamente ao Cruzeiro, tem chance, porque contra o Flamengo era superior tecnicamente ao Corinthians e deu no que deu. O peso da camisa acaba podendo fazer a diferença num confronto como esse, porque assim, o Corinthians quando for jogar em casa vai ter aquele peso da torcida dos loucos ali, que eles não param um segundo de cantar, aquela atmosfera em Itaquera é bem complicado, né? Como a gente conversa até com o jogador aqui quando eles vêm participar, você sempre pergunta, e jogar com a torcida? Claro, tem um peso, a torcida é emocionante, você está ali perto do seu torcedor, mas em contrapartida tem o jogo contra o Cruzeiro e Minas, que vai ter também o bando de loucos azuis. Pois é, expectativa grande. Agora o Cruzeiro, você tem o Arrascaeta, o Thiago Neves, Robinho, o Rafinha, o Bacos, Fred no banco, jogadores de muita qualidade, o Dedé na zaga. Fábio, né, que é um grande Fábio, grandíssimo goleiro. Já do outro lado, o pessoal fala muito, às vezes, mal do elenco do Corinthians, Max, mas está de convir comigo que jogadores como o Jadson, que teve passagem pela seleção brasileira, o Romero, que é o artilheiro do Itaquera, tem o Cleison, que não está tão bem, voltou de lesão, não muito bem, o Pedrinho, que é a joia da base, fez o gol contra o Flamengo, bom jogador. Tem alguns jogadores, o Gabriel também. Jogadores bacanas. O Pedrinho, Ralf, que foi de seleção brasileira Pedrinho, também. Que sempre entra e decidiu contra o Flamengo. O Pedrinho, o atleta que é da base do Corinthians, assim. Agora, nós falamos isso, muita gente fala, porque se olha muito o momento. O momento do Corinthians não é bom, embora esteja na final da Copa do Brasil. É até uma coisa meio incoerente, porque como é que não está bem que está na final da Copa do Brasil? É meio complicado. O Breno Cavalcante mandou uma mensagem aqui pra gente lá do bairro de Candelária, dizendo aqui, Marcos Marcel, que é corintiano, que sabe que o momento do Cruzeiro é melhor, que o Cruzeiro tem mais time, mas ele lembra que em várias finais, né, de futebol, do futebol brasileiro, equipes com menos qualidade técnica acabaram sendo campeãs pela determinação e pela questão tática, né? Nós temos os exemplos do Santo André e do Paulista, que conseguiram vencer a Copa do Brasil contra Fluminense e Flamengo. Duas equipes gigantes e do outro lado dois minúsculos. É tanto que o Santo André hoje não disputa nenhuma série do Campeonato Brasileiro e o Paulista joga a Série A2, a Série B2 do Campeonato Paulista. E se a gente for levar para a Eurocopa, por exemplo, outra atmosfera, a Grécia foi campeã de uma Eurocopa. Claro. Agora, o que me chama a atenção é o Paulista. O Paulista hoje joga a Série B do Campeonato Paulista, porque tem a Série A, a Série A2, a Série A1, Série A2, Série A3. Aí tem a B, B1, B2. Ele é da B2 do Paulista. Um clube que já foi campeão da Copa do Brasil. Santo André joga a Série A2 do Paulista e no âmbito nacional não joga nenhuma série do nacional. Então, equipes que já foi campeão da Copa do Brasil. Então, é uma coisa que dá para acontecer. Pois é, mas agora falando em seleção brasileira, saindo de time de futebol para falar em seleção brasileira, o Brasil já está reunido, realizando os treinamentos aí para os confrontos, os próximos confrontos
contra a Arábia e também a Argentina. E tem novidades. O Lucas Moura foi convocado, já que o Everton acabou sentindo a lesão, um tanto suspeita, porque o Grêmio não queria liberar esse jogador. Então tem novidades e o Brasil segue firme, né? Max Maciel. E agora vem um adversário forte, a Argentina. Primeiro falar da volta do Lucas, muito tempo afastado da seleção brasileira. E o Everton, o Cebolinha, que vem jogando muita bola pela equipe do Grêmio, a equipe certinha. Para mim é uma perda hoje gigante para a seleção brasileira, apesar de o Lucas estar se recuperando lá no Tottenham. E tem uma novidade também, o Pablo do Atlético Paranaense, convocado aos 27 anos. Muita gente aponta que essa convocação veio tardia, aos 27 anos, e chegando na seleção brasileira. É um bom jogador, excelente jogador, mas ainda tem uma idade bacana, 27, ainda tem... Vai chegar com 31 na próxima Copa? 31, vários atletas chegam com 31 anos. Agora, a seleção brasileira faz um amistoso com a Arábia para arrecadar dinheiro, né? Vai jogar no mundo árabe, se não me engano. Amistoso bem mequetrefe contra a Arábia Saudita, essa é a verdade, você concorda? Só para vender, só para arrecadar dinheiro para a CBF. Contra a Argentina também, mas é um teste um pouco maior contra a Argentina. Uma Argentina que ainda vem sacrificada, de uma Copa do Mundo onde saiu precocemente, com um desempenho baixo, mas temos que esperar. Tá cedo. Sei que a Copa do Mundo tem que se montar o ciclo agora, mas creio que esses atletas que aí estão, vai se mudar muito o nome, nós sabemos disso. E a Argentina também está cedo, está se formando agora, também depois de um desastre, tanto desastre lá quanto aqui. Mas esperar que a seleção brasileira se recupere, que o Neymar baixe um pouquinho a bola, não se sinta tão dono da seleção, entenda que a camisa amarelinha é bem maior que ele, já se passaram por lá Pelé, Garrincha, Nilton Santos, Gerson, Rivelino, Sócrates, nomes bem maiores que ele, Marinho Chagas, então ele baixar um pouquinho a bola, né? Agora a gente sabe que desde 2002, quando o Brasil acabou vencendo a Alemanha na final da Copa do Mundo do Japão-Coreia, o Brasil vem sendo eliminado na fase de mata-mata para equipes europeias, seleções europeias. Então eu fico me perguntando, Max, por que a CBF não marca amistoso contra equipes europeias, seleções da Europa, onde a marcação é mais forte, essa parte tática é mais forte, é mais atual, é um tipo de jogo mais atual, onde o Brasil vem enfrentando dificuldades? É complicado, a questão é capital, é financeira. A CBF vende os amistosos para alguns empresários, algumas empresas de comunicação, arrecada dinheiro com seus patrocinadores e não está nem aí para a questão esportiva. Não tenha na sua cabeça, torcedor, que a CBF está preocupada com a questão esportiva em preparar a seleção para a Copa do Mundo. Nós veremos na próxima Copa, infelizmente, o Brasil sendo eliminado talvez por outra equipe europeia. Em contrapartida, a Europa, o que é que ela faz? Cria a Liga das Nações. Ou seja, hoje Portugal joga com Itália, joga com Suécia, em uma Copa de Nações. Por quê? Para preparar, para você colocar o sub-20, sub-23, jogadores, você testar verdadeiramente, porque jogar um amistoso é uma coisa, jogar uma Copa de Nações, outra coisa. Você está jogando contra seleções de peso, uma Itália, uma Alemanha se enfrentando. Aí o Brasil vai jogar com quem? A Arábia. E até a própria Argentina, o sistema defensivo da Argentina em relação às seleções da Europa é bem limitado, essa é a verdade. O futebol sul-americano tem que repensar. Nós temos o Uruguai que perdeu o Oscar Tabares, se aposentou, até se cogitou o nome do treinador do São Paulo para assumir o Uruguai. E nós temos também Chile com a geração envelhecida já, né? E várias seleções envelhecendo. O Paraguai ficou fora. Quer dizer, o Equador também não vem bem. Então nós temos uma queda na qualificação do futebol sul-americano, enquanto a Europa vem preparando sua base, trazendo jogadores. Hoje a seleção alemã, embora ela tenha saído muito precoce, mas ela faz um ciclo, ela trabalha um ciclo para a próxima Copa do Mundo. Já vem trazendo atletas que jogaram sub-19, sub-20, e na próxima Copa vai ter vários atletas. Em contrapartida, o Brasil vem trazendo um Pablo com 27 anos.
certo? O Brasil ainda vive de jogadores de momento, enquanto as equipes europeias, ou seja, a Bélgica tratou essa seleção que eliminou o Brasil, de Hazard, de De Bruyne, de Lukaku, de Witzel, do Courtois, perderam outra Copa, jogaram alguns sub-19, algumas... Se enfrentaram nas bases, né? Parece que o Brasil e Bélgica se enfrentaram em bases, né? Eurocopa, então assim, eles vêm se preparando. E jogadores que estão jogando no futebol europeu, que se enfrentam muitas vezes e já conhecem as características de um e de outro. Então, ou o Brasil não é que vá jogar como os europeus jogam. O Brasil tem que voltar a jogar como o Brasil jogava. Jogar de uma forma... Recuperar a essência do futebol brasileiro, aquela essência... Respeito, e o respeito pelo adversário, não achar que porque eu tenho 5 títulos do mundo, eu sou melhor e tal. O Brasil ficou para trás, essa é a verdade. Tem que ter humildade de reconhecer que ficou para trás, né? Trabalhar duro para conseguir fazer frente e a partir da individualidade e também do coletivo, né, Marcos? Claro. Haver uma aproximação, esses jogadores poder aí, pela individualidade, conseguir quebrar essas linhas. Porque quando se joga muito... com essas linhas muito próximas, o Brasil encontra dificuldade. Eu penso que o drible ele é uma arma muito forte do meio campo para frente, certo? Na hora que eu observo o futebol e eu vejo que um dos maiores atletas de futebol do mundo é o Neymar. Porém, o Neymar ele não sabe usar o talento que ele tem. Por quê? Porque o Neymar é para jogar em uma faixa de campo onde o drible seja a última arma dele para ele driblar e ser ofensivo e ser letal. Driblar para fazer o gol. Mas é importante você falar disso de Neymar, eu já ia puxar esse gancho, que no Paris Saint-Germain, o técnico lá do Paris Saint-Germain colocou ele em uma outra função, jogando mais centralizado ali por trás do Cavani, com o Di Maria pela esquerda e o Mbappé pela direita. Di Maria e Mbappé às vezes invertendo as posições pelas pontas. E o Neymar centralizado, jogando quase como um armador, um ponta de lança. Essa pode ser uma tendência do Neymar também na seleção brasileira? Cara, você perde talvez a força ofensiva dele, se ele for armar. Porque para mim o Neymar, ele é letal. Agora, se ele colocar na mente dele que ele tem que driblar e partir para o gol, driblar na última faixa de campo e fazer o gol, porque ele sabe finalizar. Mas você acha que ele ficar escanteado às vezes, como muitas vezes ficou, na ponta esquerda ali, de repente não pode prejudicar o futebol dele, que ele tem que ter realmente uma liberdade? Sim, mas essa liberdade ele tem que jogar na faixa de campo que ele seja letal, ou seja, ele não pode ter posição fixa. Ele pode variar de campo a campo. Ontem os meninos do Alecrim disseram uma coisa bacana, jogar de campo a campo. Ele pode ficar lá, porque na hora que você tem o Neymar se deslocando, tem a marcação sendo puxada e muitas vezes vai sobrar espaço. Sobra o Coutinho, sobra os homens que vêm de trás justamente, também. Porque hoje se joga muito sem a bola. E o Neymar tem que ter essa inteligência de saber que ele não é o único que pode fazer gols, porque são 11 atletas. Quem menos faz gol é o zagueiro, o goleiro e os zagueiros. Mas quem está do meio campo para frente, quem fizer o gol é 1-0. Então tem que ser importante. Agora, digo sempre, ele é letal. Se ele souber driblar e ser ofensivo e ser objetivo, não tem hoje um atleta mais letal que o Neymar. Agora, só para encerrar o programa de hoje, um outro comentário, Marcos, quero um outro comentário seu sobre essa zaga da seleção brasileira, até porque Thiago Silva vem sendo chamado, Miranda também, e a gente sabe que, pensando na faixa etária deles, de momento para uma próxima Copa do Mundo, eles vão chegar sem condições, teoricamente, de jogar em alto nível. Então vale a pena manter a convocação deles, porque o Tite está pensando na Copa América, está pensando em ganhar uma competição. Você não acredita que nesta Copa passada, agora em 2018, a nossa zaga já poderia ter sido formada por Jamerson, Dedé ou Marquinhos? Sim, poderia. Até o Jamerson e o Marquinhos, porque o Dedé já tem uma idade também avançada. Então, na hora de você colocar o Jamerson e o Marquinhos, por quê? Porque você já estaria testando eles para a próxima Copa. 2 meninos que ainda têm idade para a próxima Copa, mas não. Você coloca 2 veteranos, um que já tinha tido um vexame na Copa passada, o Thiago Silva, que não jogou. Vexame também na Copa América, quando ele botou a mão naquela bola. Já tinha feito isso no Paris Saint-Germain, um jogo importantíssimo. Também. Então, assim, falta às vezes nós termos a noção de que, cara, tem algo errado.
O Tite está fazendo a mesma coisa. Bora então, renovar, né, Max? O Tite está fazendo a mesma coisa, então não acredito. É isso, Max Maciel. Quero agradecer mais uma vez a sua presença no programa Câmara Esportiva, agradecer a Rádio Satélite FM por ter liberado você mais uma vez. Muito obrigado também pelo convite e dizer que estamos juntos, viu? Muito obrigado, um abraço. E é isso, para você de casa, fica ligado, o programa Câmara Esportiva amanhã com entrevista com a Magnólia, com um atleta de atletismo que está aí despontando no cenário do atletismo norte rio-grandense, já cenário nacional. Então fica ligado, o programa Câmara Esportiva sempre 1h20 da tarde. Te espero amanhã.